Os impactos causados pelas espécies exóticas invasoras aquáticas podem agrupar-se em três principais impactos: aqueles que se encontram relacionados ou que afetam diretamente a biodiversidade, os impactos que afetam os ecossistemas e, por último, os impactos relacionados com a sociedade e a economia. Antes de entrar em detalhe e descrever cada um dos principais impactos dentro destes três grandes grupos, vamos ver alguns aspectos relacionados com as características dos impactos causados pelas espécies exóticas invasoras aquáticas. Uma das características específicas dos impactos causados pelas espécies exóticas invasoras é que estes impactos nunca surgem de uma forma isolada. Realmente, produz um fenómeno em cascata em que, depois da introdução, são gerados uma série de problemas relacionados com a própria introdução. Para além disto, é importante ter em conta que, tradicionalmente, as introduções de espécies exóticas foram feitas com bons critérios e cujo objetivo era o de melhorar uma determinada situação. A este efeito, foi denominado como efeito de Frankenstein por Moyle e Barton em 1986. O Dr. Frankenstein tinha o sonho de criar um homem perfeito e o resultado das suas experiências foi o monstro que conhecemos como Frankenstein, que acabou por matar o próprio Dr. Pois então, as razões das introduções de espécies em muitos territórios têm sido sempre com boas intenções, mas o resultado revelou-se nefasto para todos. Um exemplo muito fácil de descrever é o fenómeno que ocorreu com a introdução da perca do Nilo, cujo nome científico é Lates nilóticos. Esta espécie foi introduzida no Lago Vitória com a intenção de fornecer um recurso alimentar importante para a população local, mas o resultado foi de facto desastroso. Existe um documentário muito conhecido chamado Pesadelo de Darwin, de 2004, onde se descreve bem, não de uma forma totalmente realista, os efeitos causados pela introdução da perca do Nilo no Lago Vitória. O efeito não se restringe apenas ao impacto causado pela espécie. A perca do Nilo é uma espécie predadora que se alimenta de outros peixes, sendo apontada como a responsável pela extinção de muitas espécies endémicas de ciclídeos do Lago Vitória. O Lago Vitória é particularmente interessante porque contém uma diversidade de espécies endémicas que se adaptaram às características únicas do lago. Tem uma grande diversidade de espécies e cada uma destas está adaptada ao consumo de certos organismos ou de certas espécies vegetais que vivem em diferentes habitats e profundidades distintas do lago. A introdução da perca do Nilo causou um impacto muito severo e, a muitas espécies, levou mesmo à extinção. Mas não apenas isto. A perca do Nilo converteu-se num recurso alimentar muito importante, mas não para os locais. Tornou-se um recurso alimentar para os consumidores de outros países, mais em concreto, consumidores europeus. O documentário que mencionei anteriormente, O Pesadelo de Darwin, sugere que grande parte da perca do Nilo capturada no Lago Vitória não é consumida pelas populações locais, mas sim enviada para a Europa, no mercado um tanto ou quanto ilegal. Para além disso, o seu comércio parece estar relacionado com o comércio de armas. O documentário mostra também
como esta espécie é culpada, ou em parte, de muitos dos efeitos relacionados com a degradação social da população que vive em redor do Lago Vitória. Desta maneira, o impacto que causa a introdução da perca, que foi, como já referi, feito com boas intenções, tal como a criação do monstro de Frankenstein, tem consequências terríveis, tanto para a biodiversidade, como para a degradação do ecossistema, assim como para a população que vive naquela região. Mas nem sempre a introdução de espécies exóticas invasoras falhou o objetivo pelo qual a espécie foi introduzida. Este é o caso destes peixes pequenos, as gambúsias, que foram introduzidas em muitas localidades da bacia mediterrânica, com o objetivo de controlar as populações de mosquito, e assim o conseguiram em muitos locais. As gambúsias são predadoras, vorazes, capazes de controlar o número de larvas de mosquitos nas zonas aquáticas. Mas tudo isto tem as suas consequências. Na zona do sul de Espanha existem outras duas espécies de peixes, o samaruc e o fartete, em grande risco de extinção e ambas muito ameaçadas pela presença da gambúsia, tanto por competição pelo habitat, como predação sobre os seus ovos e larvas destas duas espécies endémicas do sul de Espanha. Tendo em conta os efeitos concretos que provocam as espécies exóticas invasoras aquáticas na diversidade, nos ecossistemas e na sociedade, podemos agrupar estes impactos relacionando-os com a extinção por predação, com a hibridação introgressiva, com os efeitos sobre o ecossistema, com o impacto de transmissão de parasitas e agentes patogénicos, com a competição por recursos ou habitat e, por último, com os efeitos económicos e societais aos quais já nos referimos. Estes não são todos os tipos de impactos ou de efeitos que podem ter as espécies invasoras, mas são alguns dos mais importantes que se podem reunir, como já foi comentado, nestes três grandes grupos de impactos sobre a diversidade biológica, sobre os ecossistemas e sobre a sociedade humana. Quando nos referimos aos impactos das espécies exóticas invasoras, temos que ter em conta que os ecossistemas lusoaquícolas são especialmente sensíveis a estes impactos. As características próprias destes ecossistemas, a sua fragilidade e sensibilidade às mudanças, potenciado pelo seu caráter coletor dos impactos terrestres, especialmente os impactos causados pela contaminação, tornando-os especialmente vulneráveis. O gráfico que se apresenta neste slide foi retirado de um relatório realizado pela World Wildlife Foundation em colaboração com a Sociedade Zoológica de Londres sobre o estado da biodiversidade no planeta. No gráfico, vê-se um índice, o índice do planeta vivo, que se obtém como referência da abundância média de 4.392 espécies distribuídas em mais de 2.800 populações, onde se observa que a evolução deste índice decresce desde o ano 1970 até à atualidade, com um valor médio de 68%. Porém, quando analisamos a evolução deste índice, considerando apenas as espécies presentes nos ecossistemas lusoaquícolas, o decréscimo é muito mais acentuado, atingindo um valor de 84%.
quando nos referimos aos impactos das espécies exóticas invasoras, temos que ter em conta que os ecossistemas doce-aquícolas são especialmente sensíveis a estes impactos. As características próprias destes ecossistemas, a sua fragilidade e sensibilidade às mudanças, potenciado pelo seu caráter coletor dos impactos terrestres, especialmente os impactos causados pela contaminação, tornando-os especialmente vulneráveis. O gráfico que se apresenta neste slide foi retirado de um relatório realizado pela World Wildlife Foundation em colaboração com a Sociedade Zoológica de Londres sobre o estado da biodiversidade no planeta. No gráfico, vê-se o índice do planeta vivo, que se obtém como referência da abundância média de 4.392 espécies distribuídas em mais de 2.800 populações, onde se observa que a evolução deste índice decresce desde o ano 1970 até à atualidade, com um valor médio de 68%. Porém, quando analisamos a evolução deste índice, considerando apenas as espécies presentes nos ecossistemas doce-aquícolas, o decréscimo é muito mais acentuado, atingindo um valor de 84%. Na próxima unidade, vamos centrar-nos naqueles impactos que afetam diretamente a biodiversidade: a extinção por predação, a hibridação introgressiva, a transmissão de parasitas e agentes patogénicos e a competição por recursos tróficos e por espaço. Curso realizado no âmbito do projeto Life Invasagua, com o apoio do programa Life da União Europeia.